ajudar o empreendedor que não tem tempo para nada? O que você pode ajudar esse empreendedor empresário quando ele chega te falando: eu não tenho tempo para nada? Muitas vezes ele não tem tempo simplesmente porque ele não sabe priorizar o que ele vai fazer. A gente precisa trabalhar para fazer dinheiro, a gente precisa trabalhar para se sentir realizado, só que trabalhar é só uma parte da vida. E não tem preço comprar tempo. Tempo todo mundo tem igual. As nossas 24 horas são as mesmas. Uma das metas que eu dou para eles é: você vai sair de férias, decide quanto tempo, decide para onde você vai, decide com quem você vai, mas você vai sair de férias. O negócio é só um reflexo do dono. Se o dono não estiver bem, se o dono não estiver feliz da vida, o negócio dele não vai para frente, gente. Bora enxergar hoje o que a gente está deixando de lado só para trabalhar? A gente precisa ajudar os empresários a enxergarem o que é ter vida além do trabalho. Muitos acham que trabalhar é a vida. E não é. A gente precisa ter a parte de diversão, a parte com os nossos filhos, se a gente decidiu ter filho, a parte com os nossos pais. Vamos aproveitar. Quem tem um pai vivo, aproveita, gente. Por quê? Porque é natural que eles vão antes da gente, não é? Então, enquanto eles estão aqui, aproveita. Hoje eu tenho uma sobrinha, só eu não tenho filhos, mas eu consigo acompanhar de perto as coisas que acontecem com ela. Por quê? Porque hoje em dia eu posso, por exemplo, passar o dia do aniversário dela, não importa que dia da semana caia, junto com ela. Eu posso fazer coisas que antes eu não podia quando eu estava no mundo corporativo. Eu tinha férias de 20 dias uma vez por ano. Era isso. A família inteira ia viajar e eu ficava lá trabalhando. Todo mundo se divertindo, eu trabalhando. Hoje em dia eu posso escolher se eu quero ir com eles ou não. Eu preciso só fazer dinheiro para ir para a viagem e tá tudo bem. O meu tempo eu escolho. Eu consigo trabalhar de qualquer lugar. O tempo é algo muito precioso que não volta atrás. Depois que passou, passou. Se você tem um filho e você não aproveitou, a idade dele, aquela ali, não volta mais. Ele dá o primeiro passo, não volta mais. É só uma vez que ele vai dar o primeiro passo. Será que você vai estar ali para enxergar isso? Para acompanhar isso? É o tipo de coisa que muita gente não para pensar. E aí depois que vai, aí fica: eu podia ter feito melhor. Vamos fazer melhor hoje? Vamos fazer diferente hoje? O sacrifício sim é válido no início, mas o que acontece? Se você começa fazendo tudo torto e esquecendo todo o resto, você precisa estar com ele piscando ali na sua cabeça. Porque se você for treinada para esquecer e só trabalhar, grandes chances de você continuar só trabalhando por muito tempo. O sacrifício tem que ter data de validade. Tem que saber quando vai acabar. É por 1 ano, é por 2 que eu vou trabalhar que nem uma louca? Mas depois eu preciso ter o equilíbrio dos papéis e tudo mais. Só que muitas vezes a gente começa nesse tal de 1 ano e fica 10, 20 e nem percebe. Então, é só isso que a gente precisa cuidar. Muitos batem no peito dizendo: não, porque eu não tiro férias, porque a empresa sem mim não funciona. Eu quero mais é que a minha empresa funcione sem mim. Eu quero que ela me dê muito dinheiro, eu conseguindo tratar tudo estando passeando na Europa. É isso que eu quero da minha empresa. Quanto mais a empresa consegue viver sem o dono dela e viver fazendo dinheiro e tudo mais, melhor. Só que não é assim que a gente aprende, principalmente quem é filho de dono de empresa. Muitos negócios hoje em dia fazem do dono um prisioneiro. E não só no começo. Muitos negócios continuam fazendo do dono um prisioneiro por muito tempo e ele não percebe. Tem clientes que a gente atende que são empresários e empreendedores, que têm a empresa há mais de 20 anos e continuam vivendo sem tempo. Não faz sentido isso. Ele precisa se programar, ele precisa se planejar para ter uma empresa que funcione, mesmo quando ele não está lá. A gente escolhe fazer do nosso tempo o que é mais produtivo para a gente. E não tem problema, só que não dá para ficar assim a vida inteira, Ana, porque o nosso corpo cansa, a gente cansa. Então, quando você fica assim por muito tempo, não dá. O nosso corpinho não aguenta. A gente precisa dar um jeito de ter prazo para fazer isso. A gente vai dar 1 ano para a gente mudar, para a gente chegar mais ou menos onde a gente quer, mas é pensar o que a gente está fazendo para o nosso negócio chegar onde a gente quer. E quando a gente está no começo, tudo bem. Normalmente a gente começa sozinho, a gente tem que fazer tudo. Agora, tem vários empresários que eu atendo, que tem equipe, tem gente para fazer, só que ele bate no peito e fala: eu não tiro férias. Se eu não estiver aqui, nada acontece. Eu não quero ser uma empresária assim, não. Eu quero mais é que aconteça tudo sem eu estar lá. Eu posso estar passeando e todo mundo lá fazendo a empresa e linda, maravilhosa. Eu faço reunião com eles online e tá lindo. Então, a gente precisa entender essas coisas do nosso cliente para a gente poder ajudá-lo, para a gente poder contribuir para que ele enxergue que ele tem mais tempo. E isso é mega possível. E é possível num tempo muito menor do que eles imaginam. E quando a gente entra em ação, as coisas acontecem.
ele vai ter tempo para fazer academia, ele vai ter tempo para fazer um monte de coisa que ele gostaria e nunca parou para fazer. E isso faz muita diferença na vida dele. Primeira coisa para a gente olhar com o nosso cliente quando a gente fala de tempo. Vamos olhar com ele os papéis da vida dele. Quanto tempo ele está dedicando para cada um dos papéis? Será que isso está em equilíbrio? Será que isso está do jeito que ele gostaria? Essa é a melhor pergunta. A divisão das suas horas do seu dia está como você gostaria? Na maioria das vezes eles vão dizer, não, você é o empresário, você é o dono da empresa. Só que você também pode ser marido, pode ser pai, pode ser filho, pode ser irmão. Muitas vezes, gente, quando eu faço essa pergunta, eles lembram de papéis que eles já tinham esquecido que eles tinham. E aí, quando a gente faz essa pergunta, você faz pelo menos ele parar para pensar se tá valendo a pena viver desse jeito por tanto tempo, esquecendo das pessoas que ele mais ama. Muitas vezes, o tempo vai consumindo tanto que ele fala, fica para a próxima semana. E quando ele vai ver, quando eu faço a pergunta, nossa, faz tempo que eu não visito meus pais. Trabalhar, gente, faz parte da vida, mas não é a vida inteira. E tem muito empresário que se esqueceu que isso é só uma parte da vida. Quando ele tá reclamando de tempo, é porque alguma coisa tá errada. Ele não tá gostando de como tá. E por isso ele tá reclamando para você que ele não tem tempo. Porque quando a gente tá gostando de como a gente dividiu o nosso dia, a gente acha que a gente tem tempo para fazer tudo. De verdade. O que você vai fazer? Você vai perguntar para ele o que ele vai fazer de diferente para ter um tempo para essa pessoa que ele falou que é importante para ele. Então ele já sai dali da sua conversa com um plano de ação, tendo que fazer alguma coisa. Começar a ir na direção que ele quer, de ter mais tempo. É uma dica para vocês fazerem com o cliente de vocês. Logo que eles começam e dizem pra gente que eles não têm tempo para nada, o que é legal? A gente fazer ele enxergar quanto de coisa ele está fazendo no dia dele. E aí, eu peço para ele escrever num papel mesmo tudo que eles precisam fazer ao longo de uma semana. E aí, normalmente, eles se assustam, porque tudo que eles precisam fazer, com o tempo que vai durar cada coisa, dá mais do que as 24 horas do dia. Aí você pode questionar, tem certeza que você está dando conta de fazer tudo isso? Porque está sendo humanamente impossível. Ele vai ter milhões de coisas, e você pede para ele pôr o tempo de cada coisa do lado. Falta hora no dia para ele fazer tudo que ele se programou. Então, a gente precisa ensiná-lo a se programar. O seu dia só tem 24 horas. Sendo que você vai tirar as horas que você vai dormir, tem várias coisas no seu dia que você precisa incluir ali dentro. E aí, quando a gente começa a ensinar o nosso cliente o que é usar uma agenda, o que é priorizar, tudo isso a gente vai ajudando ele a entender que sim, ele pode ter tempo, desde que ele se organize. As coisas que eu não coloco na minha agenda, eu simplesmente esqueço que eu preciso fazer. Teve um dia que eu marquei com um amigo meu de conversar com ele e esqueci de pôr na agenda. Falei, não, a gente fala a tal hora, porque minha agenda estava livre. Só que eu não escrevi na agenda. Gente, eu esqueci dele. E aí depois eu falei, 1000 perdões, não estava na minha agenda. Então, assim, eu preciso marcar tudo que eu marquei com alguém, que eu combinei de fazer na minha agenda. Por quê? Porque aí sim ele entra na minha prioridade. Por que eu anoto tudo? Porque tem dias que os meus horários livres é tipo, eu não quero fazer nada mesmo. E aí não faço nada. Mas se eu preciso fazer a coisa naquele dia, eu preciso colocar ali na minha agenda. E aí cada um vai achar o seu jeito. Tem gente que precisa de uma agenda no papel. Eu uso do celular. Por quê? Porque eu odeio ficar carregando coisa. Eu sou uma pessoa que eu não paro. Na pandemia, eu tô parada, mas eu viajava pra caramba. Imagina viajando para tudo quanto é canto e você tendo que levar uma agenda, um caderno, não sei o que com você. Então, eu acabei me adaptando à agenda do celular, porque para mim é muito mais fácil. A cabeça não é para guardar tudo que a gente tem que fazer. Descarrega tudo isso, coloca num papel. Quando a gente se programa, quando a gente minimamente sabe qual é a coisa importante que a gente tem no dia para fazer, se você tá com aquilo atento todos os dias, você vai fazer o que é importante. Eu já deixo a minha agenda programada para as outras semanas, então assim, a minha agenda é o que me guia, e aí eu vou incluindo todas as coisas que eu quero fazer ali dentro e achando o tempo que eu tenho. Tem semanas mais, tem semanas menos, mas eu dou conta de fazer tudo que tá ali. Aí, por exemplo, preciso parar para olhar o meu financeiro com a minha assistente financeira. Tem um horário na agenda para fazer isso. Por quê? Porque se eu não botar horário, eu não vou fazer. Simples assim, gente. Então, a gente precisa ensinar o nosso cliente a fazer essas coisas. E cada um vai ter um jeito de fazer e tá tudo bem, desde que ele ache uma forma de se organizar para ter mais tempo. Porque o que eu falo, organização é liberdade, gente. Eu concentro os meus atendimentos terça, quarta e quinta. Normalmente, minha segunda e minha sexta são mais tranquilas para quê? Para que eu faça conteúdo. Quando eu tenho palestra, alguma coisa para fazer de diferente, eu marco ou segunda ou sexta. Se eu quiser viajar na sexta e voltar só na segunda, também tá tudo bem, eu consigo me programar. Esta forma que eu achei de fazer a minha agenda. E aí você e o seu cliente vão entender qual é o melhor jeito para ele. Sabe o que acontece quando a gente não tem agenda? A gente vira a agenda do outro.
Por quê? Quando você não sabe o que você vai fazer, qualquer pessoa que te pedir qualquer coisa, você vai lá e faz. Por quê? Porque você não tem as suas prioridades. E com o seu cliente, com certeza acontece isso. Ele deve virar prioridade de todo mundo, menos a dele. Um monossilábico muito bom que é falar não. Porque quando a gente fala não pro outro, a gente tá dizendo sim pra gente. Normalmente, quando a gente fala sim pra tudo do outro, a gente tá falando enormes nãos pra gente mesmo. Então, quando a gente aprende essa palavrinha mágica e aprende que usá-la não vai matar ninguém, nossa, isso é libertador. É uma palavra difícil. Quando a gente começa a treinar a falar não, fica tão mais fácil que vocês não têm ideia. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês do não. É mais difícil ainda quando a gente precisa falar não para as pessoas que a gente ama. É muito mais difícil. Quando vem sua mãe pedindo alguma coisa, quando vem seu filho pedindo alguma coisa, quando vem seu marido pedindo alguma coisa, há grandes chances de você falar sim quando você deveria dizer não. Então, para treinar isso, a gente precisa todos os dias ficar atento. Será que eu estou falando sim ao invés de falar não? E isso ajuda muito a gente ter muito mais tempo. Muitos dos meus clientes faziam muitas coisas para os outros e por isso eles não tinham tempo. Quando eles começaram a falar não para as coisas dos outros, começou a sobrar tempo. Por que será? Quando você tem uma agenda, fica mais fácil. Já tenho outra coisa nesse horário, não posso fazer. Olha só como é mais fácil. Eu hoje, por exemplo, meus clientes falam, Karina, dá para mudar para tal dia? Não, eu já tenho outro cliente. É muito mais fácil. Agora, quando sua agenda tá vazia, você fala, ai, caraca, minha agenda tá vazia, eu vou falar não. Como que eu vou fazer isso? Mas já tem outro cliente lá no lugar, então é bem fácil falar não. Então, cuidado com isso. Tudo isso rouba o nosso tempo e o tempo do nosso cliente. E o nosso tempo é precioso. Outra coisa que funciona muito para mim é fazer tudo de manhã. Por quê? Porque eu, Karina, funciono melhor de manhã. Então, tudo que eu marco para resolver de manhã, tudo que eu preciso pensar, tudo que eu preciso dedicar um pouco mais de atenção, eu marco de manhã, porque eu sou melhor trabalhando de manhã. Qual é o meu melhor horário para você? Essa pergunta é incrível. E aí, quando ele fala, Karina, meu melhor horário é à noite. Então tá, vamos pensar, o que você vai fazer à noite? Qual é a coisa importante que você vai fazer à noite? Respeite o seu relógio. Se o seu relógio precisa dormir 8 horas, você pode perguntar isso para o seu cliente, inclusive. Quanto tempo ele precisa dormir? Porque tem gente que está estafado porque precisa dormir 8 e está dormindo 5. Se ele começar a dormir 8, ele já vai ficar muito melhor e vai achar que a produtividade dele está muito melhor. Coisas que você precisa fazer no dia. Dá para ser à noite? Coloca ela para a noite, se você é mega produtiva. Vamos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Por quê? Porque quando a gente começa a entender como a gente funciona, fica muito melhor. A gente consegue distribuir as coisas da melhor forma para a gente. E com o nosso cliente, a gente precisa fazer ele enxergar esse tipo de coisa. Porque muitas vezes, nem ele sabe qual é a hora mais produtiva dele. Você pergunta qual hora que você está melhor. Tem uns que falam, não sei. E aí, quando você faz ele pensar nisso, ele fala, nossa, realmente, eu produzo muito mais à noite, ou eu produzo muito mais de manhã. Depois do almoço, gente, eu não posso deixar coisas muito uau para eu fazer, porque eu tenho sono. Depois do almoço é a hora que minha energia baixa de um jeito, então eu tenho que fazer coisas mais leves, deixar coisas mais tranquilas para fazer depois do almoço. E aí, agora, o que eu gosto? Porque eu almoço e aí eu faço a live. Então, o que acontece? A live já me dá uma super energia. Então, a minha tarde está sendo muito melhor do que ela era. Então, eu achei uma forma de ajudar a ficar melhor. Então, agora eu não tenho mais uma mega baixa depois do almoço, porque eu acabo de almoçar e venho para a live. E aí, normalmente, a minha energia já aumenta, saio daqui toda pilhada e aí eu vou atender meus outros clientes. Então, a gente começar a se entender como a gente funciona é fundamental. Eu não sei que horas você acorda, mas dormir também é algo importante. E aí, tem gente que diz, tem que dormir no mínimo 7, no mínimo 8. Eu acredito que a gente tem que se sentir bem, de verdade. Eu não durmo 8 todo dia, raramente eu durmo 8 horas, mas eu acordo super bem. Eu não sinto que eu tô passando mal, que eu tô com sono, nada disso. Então, pra mim tá tudo bem. Mas dormir e dormir bem é muito importante. Celular acaba com o nosso planejamento de tempo. Ele rouba nosso tempo que, sim, vocês não têm ideia. E eu amo joguinho de celular, né? Então, o que eu fiz, eu limitei o joguinho a meia hora no máximo por dia. Mas eu era mega viciada nesses joguinhos e eu vi o quanto de tempo tava indo pro brejo. No começo, o que eu fiz com os joguinhos? Eu mandei ele marcar quanto tempo eu ficava. Gente, teve dia que eu fiquei 3 horas jogando. E aí eu mudei, eu limitei, então ele bloqueia. O celular é uma coisa que a gente sim precisa cuidar para não gastar nosso tempo à toa. Pessoas que passam o dia todo olhando o WhatsApp, com certeza jogam fora
muito, muito, muito do seu tempo. E aí tem muita gente que fala, mas eu trabalho com WhatsApp. De verdade, ninguém vai morrer se você demorar 2 horas para responder para ela. De verdade. E se ela precisar e estiver morrendo, você pede para ela te ligar. A gente precisa colocar tempo sim. Eu acredito isso. Tem um monte de gente que acha que não, mas tá tudo bem. E aí cada um lida com o seu tempo do jeito que acha melhor. Então, primeira coisa, pra gente ajudar o nosso cliente que diz que não tem tempo para nada, é vamos olhar para os papéis da sua vida, ver como está. Depois a gente vai pedir para ele descarregar tudo que ele tem para fazer, pra gente ajudar ele de alguma forma a organizar. Então, descarrega tudo que você tem para fazer e põe mais ou menos quanto tempo você demora para fazer as coisas. E aí a gente ajuda ele a olhar se aquilo que ele tá dizendo que vai fazer no dia cabe em 24 horas. Muitas coisas não cabem. Já adianta pra você. E lembrando que ele precisa dormir, ele precisa ir no banheiro, ele precisa comer, tem várias coisas que ele esquece que precisa estar na agenda. Outra coisa, fazer o que é importante primeiro. Escolhe o horário que é melhor do dia, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, e bota as coisas importantes para fazer naquele horário, porque provavelmente você vai ter mais energia, você vai fazer com um jeito diferente. E aí você pode ajudá-lo a enxergar e a fazer isso. Tanto é que eu pergunto pro meu cliente, o que é importante para ele? Porque se aquilo for muito importante para ele, eu falar para ele fazer diferente, ele não vai fazer. Ele pode até fazer, mas isso não dura mais do que uma semana. Então a gente precisa entender como o nosso cliente funciona. Não adianta eu ficar ditando regra para ele, falando que tem que ser assim, que tem que ser assado. Se não for bom para ele, ele não vai fazer. Simples assim. Um beijo, muito, muito obrigada por você que esteve aqui comigo.